Diz assim, Jesus falou no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu vou orar mais uma vez pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, peço iluminação ao Senhor em nome dos meus irmãos, para que juntos nós consigamos entender uma passagem conhecida, mas de uma forma abençoadora para as nossas vidas. É isso que nós precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei essa mensagem O Impacto do Caráter, porque eu quero destacar o fato de nós termos, às vezes, negligência de uma coisa tão conhecida no nosso meio. Porque o que eu vou falar hoje, na verdade, quase nada aqui, eu imagino, é novidade para você que já está na igreja há algum tempo. Mas é negligenciado. É o tipo da coisa que a criança diz assim: eu sei, papai, eu sei, mamãe. Mas você sabe, só que não faz. Então nós vamos falar de coisas que às vezes nós sabemos, mas fazemos pouco. Eu disse que durante a liturgia que o mundo ama mais as trevas do que a luz. Isso pode passar a impressão de que o nosso impacto sobre o mundo é muito pequeno. Porque o texto vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo também. Eu vou explicar isso na mensagem. Mas que tipo de impacto nós vamos ter sobre pessoas que não gostam da luz? Em tempos em que a oposição cristã, por exemplo, ao movimento homossexual tem despertado uma repulsa tão grande ao cristianismo, perceba como hoje em dia as pessoas, quando pensam em moralidade cristã, elas têm uma repulsa tão grande na mídia. Em tempos em que isso é tão malquisto, parece que a nossa influência sobre o mundo é insignificante. Só que o texto de Jesus para nós, nessa manhã, em Mateus 5, de 13 a 16, é que ele vai falar de metáforas que falam da nossa influência, que cristãos podem e devem ter. Então, eu estou falando primeiro para um grupo de pessoas que acha que às vezes nosso impacto é muito pequeno. E nós temos razão para pensar assim. Olha para o mau testemunho da nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, estou falando da igreja evangélica no Brasil. Se nós somos praticamente 1/5 da população brasileira, deveria ser um impacto fantástico, numericamente falando. Mas nós vemos que, costumeiramente, os evangélicos são taxados, rotulados de gente que dá mau testemunho. E aí, mais uma vez, nós somos desanimados a pensar que nós podemos ter algum impacto sobre nossa sociedade. Mas Jesus fala de coisas bem caseiras, fáceis de entender, que qualquer criança nos dias de Jesus poderia entender. Se uma criança ouvisse Jesus falar de sal e de luz, ficaria muito claro para elas. Porque elas sabiam para que o sal servia e para que a luz servia. Viam pai e mãe lidar com isso rotineiramente. Então eu quero falar para gente que talvez se sinta desanimada sobre a influência que nós podemos ter sobre as pessoas ao nosso redor, que Jesus fala que isso não só pode, como tem que acontecer. Ser sal da terra, ser luz do mundo não é uma opção, faz parte da sua identidade. E nós precisamos conversar sobre isso mais seriamente. Não porque você não saiba tanto disso, mas porque não está acontecendo com a frequência que nós esperaríamos. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer, quando a gente lê Mateus 5, é que sal da terra e luz do mundo vem depois das bem-aventuranças. Isso significa que elas estão conectadas. Às vezes a gente fala de sal da terra e luz do mundo e a gente tenta definir o que é ser sal, o que é ser luz. Não precisa, Jesus já falou. Ele disse que ser sal da terra e luz do mundo é você ser pobre de espírito, é chorar pelos pecados, tanto seus quanto dos outros, é mansamente se submeter a outras pessoas, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, puro de coração, pacificador e até perseguido. Essas são as 8 bem-aventuranças. Eu já tratei delas há muitos meses atrás, quase um ano, quando eu fiz a série intitulada Qual é a cara da sua alegria? Mas ela está tratando não só de alegria, o texto da bem-aventurança trata de caráter. Portanto, ser sal da terra e luz do mundo está conectado
com o efeito daquele estilo de vida. Viver naquelas características das bem-aventuranças tem que redundar num testemunho assim. As bem-aventuranças, então, resumem o que significa ser como Cristo, o que significa ser luz do mundo, como Ele é luz do mundo, ser sal da terra. E eu gostaria de lembrá-lo disso, para que você e eu não ficássemos aqui filosofando, o que é sal da terra, que é luz do mundo. Jesus falou, porte-se de acordo com aquelas características. Seja alguém que é pobre de espírito, que chora pelos seus pecados e pelos pecados ao seu redor, que se submete ao outro mansamente, que sabe se sujeitar antes do que ser dominador, que tem fome e sede de justiça, isto é, que busca ansiosamente a prática do que é correto, que é misericordioso para com os outros, isto é, se compadece de quem está na miséria, que é limpo de coração, isto é, que não só faz as coisas corretamente externamente, mas tem motivações santas, que é pacificador, procura promover a paz onde está. Essas são as características que compõem o cristão que é sal da terra e luz do mundo. E quando Jesus conta usa essas duas metáforas, ele está fazendo um paralelo bem interessante, porque na verdade não são coisas muito diferentes. Ele usa numa estrutura muito semelhante para falar do paralelo entre elas. Por exemplo, ele fala, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Faz uma afirmativa, não é vocês podem ser, vocês são. Segundo paralelo, a ênfase do vocês é muito forte. No grego, quando Jesus fala vocês são, a ideia é e ninguém mais, só vocês. Isso aponta para o fato de nós sermos distintos das outras pessoas, distintos da sociedade. Também aponta para um elemento comunitário. Não é vocês são sales ou luzes, não é assim que está escrito. Vós sois sal, luz, no singular. Porque aponta para um elemento coletivo, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Outro paralelo é que sempre sal em relação a outra coisa. Sal da terra. Luz do mundo. Isto é, o seu lugar, a sua função é em algum outro lugar do que só consigo mesmo. A luz não está aqui só para ficar onde tem luz. A luz veio para iluminar onde havia trevas. O sal não tem que ficar onde só tem sal, no saleiro. Mas tem que estar salgando nesta terra. Por isso que é o sal da terra, a luz do mundo. Outro paralelo também é que Jesus vai falar que em ambos os casos tem uma condicional para exercer influência. Se o sal não perder o sabor, se a luz não ficar escondida, então sim, existe influência. Mas se o sal perder o sabor, e se a luz ficar escondida, não exerce a sua função. Então Jesus está fazendo paralelos aqui. Quando ele conta sal e luz, ele está fazendo paralelos. Agora não significa que essas metáforas não se complementem. E elas têm diferenças, e eu quero agora falar do que cada uma significa e como elas se complementam. Então vamos falar de sal primeiro. Sal tem múltiplas funções. A gente poderia, e características também. A gente poderia tentar comparar dizendo assim, não, eu acho que ser sal da terra é ser branco como sal. Ou ser saboroso como o sal coloca sabor na comida, é colocar sabor no mundo. Ou limpar o mundo como o efeito antisséptico do sal, né? Embora sal tenha muitas características, eu creio que o destaque sendo dado aqui é a ideia de que o sal era usado como conservante em dias que não tinha geladeira. Quando não tinha geladeira, o que acontecia era assim, eles pegavam um pedaço de carne e eles esfregavam sal na carne para poder preservá-la de apodrecer. Carne que fica fora da geladeira, acontece o quê? Apodrece, né? Fica ruim. Então, quando não tinha geladeira, eles tinham que esfregar sal na carne para que ela durasse mais tempo. Então a ideia é de que o sal é imprescindível na preservação da carne, que era o alimento mais tendente a ficar ruim na dieta judaica. Então, observe que o sal ele tem uma função primeiramente negativa. Quando eu falo negativa, não é ruim. Negativa no sentido de que ele impede que algo aconteça. Ele evita, ele freia
a deterioração. Tá? O mundo, a sociedade se vê em franco progresso. Conversa com as pessoas em contextos universitários, por exemplo, ou mesmo em grandes empresas, e eles vão falar sempre do progresso, do desenvolvimento. Jesus fala que não, eles estão em processo de deterioração, não de progresso. Não de crescimento, mas de deterioração. Então, nós somos chamados a exercer uma função de retardar o apodrecimento do mundo com a moralidade cristã. Segundo aspecto do sal, eu falei primeiro que ele tem uma função negativa. Segundo, ele tem uma ação secreta. Ninguém vê o sal agir. Se coloca o sal e ele some na comida. Mas a gente sabe que ele fez a função dele. E quando ele era esfregado na carne, ele sumia. Mas todo mundo sabia que ele estava lá preservando a carne. Então, nós sabemos da sua influência, mas não é visível. É meio que escondido, quase que imperceptível esse efeito. A luz, por outro lado, ela tem outras características, complementam a metáfora do sal. Cristo é a luz do mundo, como nós vimos na liturgia. Nós somos luz derivada. Lá em Filipenses 2 fala que nós somos luzeiros neste mundo. E em Efésios 5 fala que nós somos luzes no Senhor. Nós iluminamos no Senhor, quando nós estamos no Senhor. Nós somos igual lua, que reflete a luz solar. Mas quais são as ideias da luz? Eu quero mostrar como a luz, ela faz contraste com o sal. Se por um lado tem um paralelo das metáforas, tem também contrastes que complementam. Eu falei que o sal, ele age negativamente, a luz age positivamente. Isto é, ela faz alguma coisa acontecer. Por quê? Porque ela promove iluminação, ela ilumina um ambiente. E nesse mundo tão arrogante, né? Nesse mundo moderno considerado iluminado, quem gosta de história ou lembra de ter estudado um pouco, sabe que o período do iluminismo foi um período de grande soberba do ser humano, em que ele se julgou, agora sim, agora ele tem as ferramentas necessárias para progredir. Ele se julga iluminado, e Cristo falou, não, ele está em trevas. A notícia é totalmente outra. Totalmente outra, é má notícia. Ele está em trevas. Por isso que ele precisa da verdade de Deus. A luz frequentemente tem a ver com a verdade de Deus sendo comunicada em trevas. Então veja só, o sal, ele freia que algo aconteça. A luz faz algo acontecer, iluminação. O sal age secretamente, a luz não pode. A luz é totalmente visível. Ela é totalmente aberta na sua ação. Por isso que eu falei que essas metáforas se complementam. Se o sal segura o apodrecimento moral do mundo, a luz libera clareza e verdade. E eu gostaria que a gente pensasse nessas coisas. E alguns exemplos não são difíceis da gente destacar aqui. Você já ouviu deles antes. A gente sabe do impacto que você pode ter freando a pecaminosidade do mundo, por exemplo, quando a postura de um cristão faz pessoas mudarem suas conversas. Deixando de falar certas coisas, freando a sua língua, não porque elas têm uma moralidade aguçada, mas porque elas estão incomodadas com quem está próximo delas. Conversas sujas, palavrões, piadas indevidas, essas coisas podem ser freadas diante da presença de quem é sal. Ou se não, promover negócios mais lícitos no ambiente de trabalho. Processos mais lícitos de negócios. Por quê? Porque tem alguém ali que não tolera agir de forma ilícita. Isso seria expressão de salgar no contexto de trabalho. Pensa na família. 1 Coríntios 7 fala que se há na família uma esposa cristã e um marido não cristão, ou vice-versa, a esposa cristã, ela santifica o lar. E a ideia de santificar o lar não significa fazer o marido virar cristão. Não é isso. Não tem a ver com isso, porque a continuidade da passagem mostra que não é isso. Tem a ver com separar o ambiente. Santificar no sentido de torná-lo distinto, separado, outro. A família fica melhor, embora nem todo mundo ande pelos mesmos princípios. Essa é a ideia de santificar o lar. Então, sal, luz, opera assim tanto
nas amizades, no trabalho, quanto em casa. João Batista foi um exemplo disso. Jesus Cristo fala que no primeiro momento as pessoas apreciaram a sua luz. Está lá em João 5 essa passagem. Mas a gente sabe que depois João Batista incomodou e muito. Tanto é que ele foi preso pelas autoridades e posteriormente decapitado por Herodes. Nós temos que ter coragem em fazer as duas coisas que sal e luz representam. Em condenar o mal e em anunciar a verdade. O sal condena o mal e a luz anuncia a verdade de Deus. E ambas as coisas incomodam. Quem está machucado não quer sal na ferida. Quem está acostumado a viver nas trevas não quer luz no olho. Em ambos os casos há incômodo. Mas Jesus Cristo diz que nossa função é de sermos sal e luz. Agora, eu quero mostrar para você que a ênfase de Jesus está em destacar quão importante é isso. Como isso é fundamental. Esse testemunho dos cristãos, essa influência. Por quê? Quando ele fala assim, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Quem conhece de química melhor do que eu, sabe que cloreto de sódio é um componente, um composto bastante estável. Sal que é sal puro não deixa de salgar. Ele não perde a sua capacidade de salgar. Mas quando Jesus usa essa analogia, ele está num período em que não existia purificação de sal como nós temos hoje. Sal era misturado com outras coisas, e quando não era devidamente filtrado, ele poderia perder a sua utilidade. Por quê? Porque a salinidade dele poderia ser tirada de um monte de elementos, e aí ficar só aquilo que não é sal. E é por isso que fala de ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, Jesus Cristo está usando uma analogia que era conhecida dos seus dias. Como o sal era misturado com outras impurezas, pelo processo de contaminação, você fazia perder o sal perder o seu sabor. É isso que Jesus está querendo dizer. E se os cristãos são chamados a serem o conservante moral em um mundo cujos padrões morais estão cada vez mais distantes da palavra, eles só podem fazer isso se eles retiverem as suas virtudes. Então eu quero que você entenda a ênfase de Jesus. Ele fala assim, olha, se o sal perder seu sabor, que utilidade tem? Se a luz não for colocada no seu devido lugar, que utilidade tem? Ele está mostrando a importância de aliar caráter à nossa presença no mundo. Perceba o destaque de Jesus Cristo aqui em falar da importância de sermos de fato sal e luz. Eu perguntei para as crianças desenharem onde é que tem que ficar o sal e onde é que tem que ficar a luz. Então agora vem a resposta. Vamos ver se as crianças depois desenharam direito. Sal não pode ficar no saleiro e nem ser jogado fora. Sal tem que estar onde? Na comida. Ele foi feito para estar na comida. Assim como luz não pode ficar escondida debaixo da cama. As crianças sabem que no quarto delas a luz não fica debaixo da cama. Onde é que a luz fica? Em cima. Num lugar que ilumina todo o quarto. Então perceba como Jesus usa analogias que são muito fáceis de entender. A criança sabia do que Jesus estava falando. No entanto, ele estava tratando de algo importante para a criança e para adulto. Porque ele sabia do perigo de nós falharmos em nossa missão de influência. Então perceba. Sal da terra, luz do mundo. Nós não fomos tirados para não exercermos contato com o mundo. Mas o que nos faz missionários é sermos diferentes dele. O que nos faz missionários é sermos diferentes dele. Diferente do mundo. O sal salgando, isto é, indo contra o sistema natural de apodrecimento e a luz indo contra o sistema natural de trevas. Então, Jesus Cristo está destacando a importância de sermos distintos do mundo. E eu estou fazendo esse apelo aqui, entendendo que você e eu nem sempre nos apercebemos de quão parecidos nós somos com pessoas que não amam a Cristo. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós deveríamos produzir uma chamada contracultura para as pessoas se chocarem diante do jeito que nós fazemos as coisas. Para que isso gerasse um impacto de sal e de luz.
E eu quero já destacar que nem sempre o impacto é assim benéfico. Vou falar do impacto no final dessa mensagem, mas de que nós temos que nos destacar pela diferença. E Jesus quer que essa diferença seja destacada, seja evidenciada. Quando ele fala da luz, ele fala assim: para que serve luz coberta por uma vasilha? É claro que ela tem que ser colocada, uma das traduções fala, no velador, num lugar de destaque, em que ela ilumina o ambiente todo. Principalmente pensando em casas de pessoas pobres nos dias de Jesus, que eram compostas de um cômodo somente, a luz era tão importante que ela iluminava todo o ambiente. Então Jesus está usando uma ilustração fácil de ser compreendida. E agora eu quero aproveitar para a gente falar sobre o aspecto coletivo que eu mencionei rapidamente no início do sermão, da mensagem. Vocês são luz, não luzes. Vocês são sal. Mostrando a ideia de que nós juntos somos sal, somos luz. Estou dizendo isso, não é porque não seja possível você exercer influência benéfica sobre as pessoas ao seu redor, estando sozinho. Não estou dizendo que isso é impossível, isso é possível. Isso é possível. Mas Jesus está chamando as pessoas a entenderem o impacto do coletivo. O impacto do coletivo. Inclusive, em pequena medida. E eu preciso falar disso. Porque nós não somos uma igreja grande, nós somos uma igreja ainda pequena. E quando a gente olha para o tamanho da nossa igreja, talvez a gente pense num impacto pequeno sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E nós não deveríamos pensar assim, porque não precisa de muito sal para salgar a comida. Não precisa de muita luz para iluminar um quarto totalmente escuro. Eu quero que você perceba a força das analogias de Jesus, porque ambas têm muito poder, mesmo estando em medida pequena. Não tem saco de 10 quilos de sal, porque demoraria muito tempo para gastar. A gente sabe que só vende em tamanhos de 1 quilo, porque 1 quilo de sal leva tempo. A gente fala de pitada de sal, não é à toa. A gente mede tudo por velas, não é? Porque a gente sabe o quão maravilhoso é ter uma vela quando se perde a luz em casa. O impacto que uma vela tem, que 5 velas tem, que 10 velas tem. Ainda que as luzes elétricas dos nossos dias tenham muitas e muitas velas. Mas a gente sabe o impacto que um grupo pequeno tem quando um lugar é totalmente cheio de trevas ou está em processo de apodrecimento. Então eu gostaria de fazer você pensar sobre o impacto que nós podemos ter como grupo se nós zelarmos por moralidade. Eu quero terminar falando desse impacto. Porque Jesus falou que os ímpios verão as suas obras e glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Eles verão as suas obras, suas boas obras. E eles vão glorificar não vocês, mas ao Pai. Quando eu começo a pensar nas características das bem-aventuranças, eu fico surpreso de pensar que Deus vai fazer grandes coisas através de gente que é pobre, que chora, que é mansinha. É meio surpreendente. Jesus chocou as pessoas ao falar das virtudes dos cristãos. Mas ele disse que ele vai produzir impacto grande com esse tipo de caráter, descrito nas bem-aventuranças. Boas obras são sinônimo de justiça, de prática de um caráter cristão. Elas podem e provocam reações negativas. Quando fala que glorifiquem o Pai, lembra que Jesus já disse que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Mas olha só que interessante o que Jesus está ensinando para a gente. Mesmo que o cristão seja perseguido pelo seu caráter, ele é chamado a servir esse mundo perseguidor. Porque não importa a reação das pessoas, ele sempre é perfume de Cristo. Para alguns, aroma de vida. Para outros, cheiro de morte. Está lá em 2 Coríntios 2. Fala que nós somos sempre o perfume de Cristo. A gente cumpre a nossa função. Mas esse perfume para alguns lembra cheiro de vida, aroma de vida.
e para outros lembra cheiro de morte. Associações tão distintas. É por isso que é possível as pessoas olharem para as nossas obras e, primeiro, repudiar-nos totalmente, a ponto de nos perseguir. E depois, serem impactados pelas obras e louvarem o Pai que está nos céus. E eu acho que glorificar o Pai que está nos céus implica numa mudança de vida. Eu não estou dizendo que ímpio não pode louvar a Deus quando ele vê as suas obras. Tem exemplos disso na Bíblia. Nabucodonosor, por exemplo, foi um rei que viu o testemunho de Daniel e dos seus amigos e falou bem de Deus, do Deus verdadeiro. Mas isso não é o mais comum. Eu creio que as pessoas de fato glorificam o Pai que está nos céus quando elas são impactadas com as suas boas obras a ponto de serem transformadas em suas vidas. Então eu quero terminar falando de como Deus nos convoca. E você não tem escolha, nos convoca para sermos sal da terra e luz do mundo, porque nós já somos. Ele não está dizendo assim, ó, se você fizer bem, você vai ser sal. Não, você é sal. A questão é se você está exercendo a sua função de sal. Você já é luz. A questão é, está colocada no lugar certo? Ela ilumina, ela está escondida. Perdeu o seu sabor ou continua salgando? Então, já que essa é a nossa função, eu gostaria que a gente entendesse, por exemplo, o nosso testemunho, ou uma outra palavra que a gente usa bastante, evangelização, não como uma coisa ocasional. Presta atenção como às vezes você fala assim, para você mesmo, nossa, eu estava querendo tanto tempo falar de Cristo para alguém, essa semana eu consegui. Parece assim que é um ufa, porque você cumpriu essa função, ao menos um pouquinho, essa semana. Quando na verdade Jesus não disse assim, pratiquem sal da terra ou luz do mundo. Ele disse, você é. Nós temos que entender testemunho como sendo uma coisa contínua, constante, não difícil e árdua, mas natural. Por quê? Porque evangelização não tem muito a ver com aprender, e sim em ser. Estou dizendo isso porque nós vivemos numa cultura evangélica que a gente ama ser treinado para fazer algumas coisas. Imagina se o seu filho, saindo de casa, perguntasse para você assim, pai, mãe, eu gostaria que antes de sair você me desse um curso sobre como viver lá fora. Tem pai que pensa que ali vai resolver a coisa. Não. Você, em tese, preparou essa criança, esse moço, para viver lá fora durante a vida dele. É o que ele é, e se ele não for, ele não vai estar preparado. Não é a lição de 1 hora, ou de 2, ou de um final de semana que vai fazer a diferença. Mas sabe o que a gente acha? A gente vai aprender a evangelizar como? Eu fiz um curso no sábado passado, pastor, ótimo. Não, não é assim. Evangelização não tem muito a ver com aprender, com fazer curso. Tem a ver com ser pobre de espírito, chorar pelos pecados, ser manso de coração, ter fome e sede de justiça, misericordioso e assim por diante. Se essas características fazem parte da sua vida, é natural dar testemunho. Tem que ser comum o testemunho. Então eu quero que você e eu não desprezemos a importância de caráter no nosso testemunho. Porque testemunho não tem a ver só com palavras. Tem que ter palavras, mas tem que ser acompanhado por nossas boas obras, pelo nosso conduzir. Não pode ser só o falar e nem só o viver. É mentira dizendo que, como alguns gostam de citar a frase famosa, né? Prega o evangelho, se necessário, fale alguma coisa. Como se pregar o evangelho fosse só um estilo de vida. Errado. Jesus Cristo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo, do evangelho. Então nós temos que falar, mas nosso falar tem que estar acompanhado de um estilo de vida destacado. Então falar vai ser natural, se nós tivermos as características da bem-aventurança. Eu sei que você já sabia. Eu sabia que você já sabia. Mas alguma coisa está dando um curto-circuito para a gente não estar fazendo o que a gente sabia que tinha que fazer. Eu sei que você sabe, pastor, é importante viver de maneira limpa. Não. Eu quero que você entenda que é importante viver de maneira limpa.
Não, eu sei. Não, eu quero que você saiba. É como se Jesus estivesse fazendo isso com a gente. Mostrando o impacto que nós podemos ter sobre as pessoas se nossa vida tiver um caráter diferenciado. Eu vou rogar a Deus agora, para nós terminarmos nosso culto, que Ele nos dê um conjunto, ainda que pequeno, de pessoas íntegras. Eu espero em Deus, que Deus reúna aqui pessoas íntegras. E que a gente lide aqui dentro e lá fora com a prática do mal. Exercendo função de sal e função de luz. Expressando a verdade de Deus, mas fazendo de forma distinta do que as outras pessoas estão acostumadas. Não é sendo bom funcionário, ou bom pai, ou bom isso ou aquilo, só como o mundo faz, mas de maneira radicalmente diferente. Na semana que vem eu vou começar a falar sobre uma justiça que tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Não é pouco. Exceder em muito a dos escribas e fariseus. Jesus está falando de um estilo de vida muito distinto, muito diferente. Eu vou rogar a Deus que Ele dê a cada um de nós isso. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta lição que nós já tínhamos ouvido antes. A maioria de nós sabe da importância, pelo menos teoricamente, de vivermos de maneira a testemunharmos com o nosso caráter. Mas alguma coisa tem acontecido que nós não temos dado ouvido a isso com frequência. Não só os evangélicos em geral, mas nós aqui na nossa igreja temos falhado em não exercer maior influência sobre as pessoas, possivelmente pela falta de caráter. Que o Senhor mude isso na nossa vida. Que nós sejamos pessoas íntegras, que as qualidades da bem-aventurança sejam abundantes em nós, porque elas não só nos abençoam, elas abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos condições de impactar este mundo, esta terra, mesmo sendo em pequena quantidade, porque a luz do Senhor brilha em nós. Porque o poder do Senhor é transmitido por intermédio da nossa salinidade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção?